Manuel Messias aqui. Hoje o que a gente vai passar aqui para vocês, um treinamento de como configurar VoIP nas ONTs e ONUs da FiberHome utilizando o NM2000, tá? Então a gente vai passar aqui um passo a passo, vamos utilizar o próprio manual da FiberHome e explicar para vocês qual é o passo a passo para configurar o VoIP utilizando o NM2000, dentro da plataforma da OLT, tá bom? Vamos começar mostrando aqui uma estrutura, onde nessa estrutura me mostra um cenário com a minha OLT FiberHome, tá? Para mim poder configurar o VoIP em OLTs FiberHome, a OLT ela já tem que ter internet nela vindo da borda, vindo do roteador, certo? Então eu já tenho que ter configurado aqui, internet, eu já tenho que ter VLAN configurado levando do roteador até a minha OLT, certo? Até a minha OLT aqui eu preciso ter VLAN configurada, certo? As duas formas que eu vou ter para poder autenticar o VoIP em cima da minha ONT ou ONU FiberHome vai ser DHCP ou PPPoE, certo? Então vai ser dessas duas formas que eu vou fazer levar conexão de internet da minha borda, tá? Internet da minha borda até a minha ONU ou ONT, certo? Então eu vou utilizar essas duas formas, DHCP ou PPPoE. Lembrando que eu já tenho que ter uma VLAN configurada da minha borda até a minha OLT e após a VLAN configurada, cada número que eu for adicionar, eu vou ter que configurar ele aqui na minha OLT e depois setar ele aqui na minha ONU, certo? Eu vou passar isso daqui tudo certinho para vocês, para que vocês possam estar visualizando certinho como que funciona essa situação de configurar as ONUs e ONTs FiberHome direto na própria OLT, certo? Então, recapitulando, eu preciso ter uma VLAN configurada tanto na minha borda como na minha OLT, certo? Essa VLAN, o que é que ela vai fazer? Ela vai levar internet até a minha ONU, certo? Então eu preciso já ter configurado isso daqui, essa VLAN. Essa VLAN eu vou utilizar ela para fazer as liberações das ONUs. Eu não vou fazer essa configuração dessa VLAN aqui nesse vídeo, porque essa é uma parte mais de borda, uma parte mais de roteamento, tá? Então, normalmente, se você tem algum consultor ou algum colaborador que faz a configuração de borda para você aí, você vai pedir para que ele configure no seu roteador uma VLAN para que você possa estar utilizando essa VLAN na sua OLT para liberar os VoIPs nas suas ONUs, correto? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir colocando aí também no descritivo do vídeo, que eu vou estar respondendo para vocês aí, tirando dúvidas sobre esse assunto, ok? Eu vou dar uma passadinha agora deixa eu só limpar aqui. No manual da própria FiberHome. Esse manual, ele vai me mostrar
toda a configuração, tá? Então, vou dar uma passadinha nele e depois a gente vai visualizar na prática essa situação, tá? Então, como eu falei, primeiro você tem que ter uma VLAN de voz, depois você tem que ter o serviço de voz configurado, certo? Lembrando que esses dois aqui, ó, serviço de voz e VLAN de voz, você vai criar uma vez só na OLT, só a primeira vez. Depois você não vai precisar criar essas duas opções aqui não, certo? Você criou uma vez, acabou. Configurou uma vez na OLT, não precisa configurar mais não. Já isso daqui, ó, essas duas opções, cada número que você for ativar, você tem que fazer a criação do número e posteriormente você tem que setar e configurar esse número dentro da ONU, ok? Entendido isso? Isso é uma vez apenas, e isso daqui você vai configurar N vezes, tá? Toda vez que você for configurar uma ONU, você tem que configurar, criar um número e você tem que configurar a ONU para poder setar esse número na ONU, ok? Recapitulando, VLAN de voz e serviço de voz uma vez somente, criação de número e configuração de ONU em cada número que você for setar, ok? Vamos passar aqui. A criação da VLAN de voz, como eu falei, você já tem que trazer ela, como eu mostrei aqui, você já tem que trazer ela do seu roteador, tá? Você já tem que ter configurado lá no seu roteador VLAN 30, VLAN 40, né, VLAN 100, já configurado no seu roteador, correto? Então, você já tem que ter a VLAN configurada no seu roteador. Após essa VLAN configurada no seu roteador, você vai configurar através do local service. Você vai configurar ela, né? Local service, local end service VLANs. E aqui você vai criar a VLAN, tá? Criar a VLAN dentro da sua OLT. Um detalhe que você tem que tomar cuidado aqui no momento da criação da sua VLAN de voz é o tipo dela, tá? O tipo dessa VLAN de voz tem que ser NGN, tá? Esse aqui é o tipo de dados que essa VLAN vai trafegar para poder levar a voz, o VoIP, até a sua ONU. Então, na hora que você for criar a sua VLAN, você segue os passos e no momento de criar a VLAN, você vai criar ela do tipo NGN, correto? Atenção nesse passo. Após você criar a VLAN, que é a parte de, como eu mostrei, que é a parte de VLAN de voz, certo? VLAN de voz. Posteriormente, você vai criar um serviço de voz. O serviço de voz, você cria ele lá no Local Service Configuration também, lá no NGM Interfaces, e aqui você vai adicionar uma interface. Essa interface, ela vai fazer a comunicação da sua OLT com o servidor SIP, tá? Com o servidor SIP, certo? Onde aqui você vai utilizar a VLAN que você cadastrou, certo? E mais o endereço do seu servidor SIP. No nosso caso aqui, o nosso parceiro é a Home TI, tá? O SIP TI. A gente vai mostrar aí já configurado na nossa OLT como que funciona essa parte aí da configuração do servidor SIP, ok? Então aqui na configuração do serviço de voz você vai selecionar a VLAN que você já criou anteriormente, vai dar um nome para essa instância, vai selecionar o tipo de serviço SIP. Posterior a isso, você vai colocar o URL do servidor de voz, tá? E o do proxy de voz, certo? Você vai colocar essas duas opções aqui. No nosso caso vai ser o cipti.com.br, certo? Posteriormente,
como eu falei, você vai criar um serviço de voz e você vai criar uma VLAN de voz apenas uma vez. Posteriormente a você criar o serviço de voz e a VLAN de voz, toda vez que você for ativar um número, você tem que fazer uma criação de número. Nessa criação de número, nós vamos lá no Local Service Configuration, na opção NGN Configuration, e aqui, para cada número que nós formos adicionar, nós vamos criar um número aqui, certo? Nós vamos cadastrar na nossa OLT esse número. Nessa opção, nós vamos selecionar a interface de voz que a gente acabou de criar. A gente vai colocar a nossa VLAN de voz que a gente acabou de criar também, certo? E a gente vai selecionar o tipo de autenticação que a gente vai fazer chegar à internet até SONU. Como eu falei para vocês, a gente pode utilizar DHCP e a gente pode utilizar PPPoE, certo? No meu caso aqui, nós utilizamos PPPoE para fazer essa liberação de autenticação, tá? Para chegar com a internet até a nossa ONU, ok? Depois que você cadastrou, depois que você criou o número, próximo passo vai ser a criação, certo? Você vai colocar os números, vai colocar todas essas informações. O próximo passo vai ser a configuração da ONU, tá bom? Então, depois que você criou o número, você vai selecionar a ONU que você quer setar o número nela, vai Import Service Configuration e você vai escolher a porta FSX que você vai utilizar na ONU e setar o número nessa porta, ok? As configurações, normalmente essa configuração, essas opções aqui, quem vai te passar é quem te fornece o serviço de VoIP, no nosso caso o SIP TI, tá? a Home TI. E após você fazer essa configuração, você vai em Create on Device para salvar essa configuração na sua OLT. Após tudo isso feito, para nós vermos se realmente foi configurado corretamente, nós vamos pesquisar na opção de NGN Status, certo? NGN Status. E vamos verificar se aqui em NGN State, se a gente tem essa opção aqui, ó. Se aparecer idle, tá? Se aparecer idle, quer dizer que a nossa linha telefônica está configurada corretamente. Se aparecer qualquer outra informação aqui, normalmente aparece inactive, informa que não está, a configuração não está correta. Ou você tem algum problema do seu roteador, da sua borda até a sua OLT, ou até mesmo na criação dos números dentro da OLT, ok? Então, recapitulando, antes da gente abrir a nossa OLT, os passos principais que nós temos é criação da VLAN, servidor de voz, criação do número e configuração da ONU, beleza? Então, a partir de agora, eu vou para a nossa OLT para a gente fazer essa configuração direto na nossa OLT, ok? Só um minuto. Beleza, aqui eu tenho a nossa OLT, ok? Na nossa OLT, como mostrei lá no manual, o primeiro passo que nós vamos fazer é ir na opção de Service Configuration. Aqui na opção de Service Configuration, nós vamos
nós vamos na Local End Service Out VLAN, tá? Aqui no meu caso, a minha VLAN de VoIP é a 2499, certo? Do tipo NGN, tá? Então essa VLAN ela já está configurada, certo? Ela já foi criada, já foi dado o nome, já foi dado o número para ela e foi selecionado o tipo da VLAN, tipo NGN, que é o tipo utilizado para o serviço de voz. Após eu configurar a VLAN, qual é o próximo passo? Eu vou configurar o serviço de voz. O serviço de voz eu vou configurar na opção de NGN interfaces. Eu vou criar uma interface NGN, certo? Aqui na minha, eu já tenho criado. A minha interface, ela vai pegar a VLAN telefônica que eu criei, o tipo, o nome que eu dei para ela, voz, o tipo do protocolo. Como eu falei para vocês, eu vou setar o endereço do meu servidor, certo? Então já está aqui, SIP-TI, setado o nome do meu servidor, ok? Depois que eu criei, recapitulando, que eu criei a minha VLAN, certo? Minha VLAN de voz. Que eu criei o meu serviço de voz, qual é o próximo passo? Eu vou adicionar o número telefônico aqui na minha OLT, tá? Para me adicionar o número telefônico na minha OLT, eu vou fazer o quê? Eu vou até a opção de NGN configurações. Aqui é NGN interfaces. Eu vou em NGN configurações. Aqui, no meu caso, eu já tenho várias linhas. Ao todo, nós temos aqui 11 linhas já configuradas nessa OLT. Para mim adicionar uma linha a mais aqui, eu venho aqui na opção de ADD, correto? Na opção de ADD, eu seleciono quantas linhas eu quero. No caso aqui, eu selecionei uma linha, eu vou adicionar uma linha telefônica. Eu vou selecionar o serviço de voz que eu configurei, tá? Aqui, meu serviço de voz configurado. Vou colocar a minha VLAN. A minha VLAN é a 2499, certo? A outra situação que eu vou configurar aqui é o tipo de configuração de IP. Como que eu vou chegar com internet até essa ONU para fazer a entrega de dados de internet para que possa funcionar a voz, o VoIP em cima dessa ONU. No nosso caso aqui, nós utilizamos o quê? Nós utilizamos PPPoE. Aqui eu posso utilizar IP estático, PPPoE, DHCP, tá? Ou PPPoE V6 ou DHCP V6. No nosso caso, nós utilizamos PPPoE, certo? Próxima configuração que eu vou fazer aqui é, eu vou fazer a configuração de ligação. A configuração de ligação PPPoE que eu vou ter, né, a autenticação PPPoE que eu vou ter desse cliente para que essa ONU possa me receber esses dados. Meu usuário, e a minha senha PPPoE, ok? Então, nessa parte aqui da configuração da linha telefônica, nessa parte eu estou identificando como que eu vou chegar com a internet, com os dados na minha ONU. Nessa telinha aqui do lado, eu vou ter a opção de configurar o número telefônico, tá? É aqui que eu vou ter que colocar o meu usuário e senha, que eu vou identificar o número telefônico, que esse usuário e senha é o que a SIP-TI vai te informar, certo? Normalmente, o que você vai receber da SIP-TI, certo? Vai ser qual servidor, qual o seu usuário, tá? Qual é a senha. Os dados do PPoE, isso você mesmo vai
configurar aí no seu sistema se você for usar PPPoE. Se for usar IP estático ou DHCP, você só vai colocar o servidor em cima da VLAN que você configurou para entregar esse serviço na OLT. Ok? Então vamos lá. Aqui na configuração do telefone, eu vou utilizar o useIndex, vai ser o meu usuário da linha. O endpoint, né, vai ser o usuário da linha também. O SIP name vai ser o usuário da linha. E o password vai ser o password que a SIP TI, que o seu servidor de VoIP te passou. Ok? Só para conferir aqui. Isso mesmo. Depois de você ter todas essas informações já configuradas, recapitulando aqui. Aqui é o seu usuário SIP, o endpoint, o usuário SIP, e o SIP usuário name e o usuário SIP. A senha e a confirmação da senha. Desse outro lado aqui, você vai escolher o teu serviço de voz, a tua VLAN, como que tu vai entregar a internet nesse serviço. E aqui, no caso nosso, como é PPPoE, o usuário PPPoE e a senha. Depois que você fez essas configurações, você vai pedir para salvar essas informações na ONU. Vai confirmar, tá? Foi salvo com sucesso. E aí, você vai salvar na OLT, perdão. Está salvando na OLT essa informação dessa linha telefônica que você cadastrou. Então, voltando aos passos que eu coloquei aqui para vocês, voltando aos passos aqui, nós já fizemos aqui serviço de voz, que é a criação da VLAN, a VLAN de voz, o serviço de voz, nós acabamos de criar um número, certo? E agora nós vamos configurar esse número em cima de uma ONU. Ok, então eu já criei um número aqui na minha OLT, correto? Eu já criei o número aqui na minha OLT. Está aqui o meu número, tá? Com o meu usuário SIP aqui, 33643. Depois que eu fiz essa configuração aqui, depois que eu criei o número, que eu coloquei o número na OLT, eu vou setar esse número em cima de uma ONU. Então eu venho no meu ONM, seleciono, listo todas as minhas ONUs, vou lá na informação da ONU do meu cliente, eu pego o código dela e aí eu seleciono a minha ONU, a ONU que eu quero setar a linha telefônica dela. Com ela selecionada, para me setar a linha telefônica nela, é muito simples. Eu só vou ter que ir em Port Service Configuration. Na opção Port Service Configuration, me mostra Port Service Configuration da ONU, me mostra as portas, que eu tenho LAN, certo? E me mostra as portas que eu tenho FXS. Nesse caso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar em qual porta que eu quero colocar aquela linha telefônica que eu acabei de cadastrar na minha OLT. Selecionei a porta, no caso aqui eu vou utilizar a porta FXS1. E aqui no User Index eu vou selecionar a linha telefônica que eu acabei de cadastrar. No nosso caso, a linha telefônica que nós cadastramos foi esse de código aqui, ó, 33643, que é o meu usuário SIP. Marquei ela aqui, ela já vai me mostrar as informações, né, do meu serviço de voz, da minha linha telefônica e da minha VLAN, certo? De acordo com as configurações que o seu provedor de VoIP te passar, você vai adequar as configurações.
Tá? No caso da CIP-TI, ela pede para que seja colocado G791 como codec. Tá? As outras informações, o próprio manual da Fiber Home pede para que seja colocado DTMF Mode, o RFC 2833 e o Fax Modem, o T38. Ok? Depois que eu fiz essas configurações, recapitulando, eu escolhi a minha ONU, marquei qual é a porta dela que eu quero colocar a minha linha, selecionei ela, vim aqui, selecionei na minha lista qual a linha que eu quero setar. Depois que eu selecionei, eu vou em Creation Device, onde eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a gravação desses dados em cima da minha ONU, certo? Depois eu salvo o banco de dados, tá? Eu salvo essas informações no banco de dados, e para me verificar se realmente essa linha subiu, eu vou no NGM Station. NGN Station. Aqui do Local Service Configuration, eu vou no NGN Station. Só um minutinho, deixa eu achar o NGN Station. Aqui, ó. NGN Static Info, tá? E aqui eu vou no NGM Port Info. NGM Resource Station. Certo? Olha isso daqui. Minha linha telefônica ela já está configurada. Olha o que eu mostrei para vocês. Já está idle. Então, quer dizer que se eu fizer uma ligação para esse número, ele já vai tocar. Vamos ver se é isso mesmo. Eu vou pegar o meu microchip aqui. Vou trazer aqui para vocês verem. Vou pegar esse número de telefone, certo? 9431981242. Vou mandar chamar. Já está chamando, tá? Já está chamando aqui. Como está em cima de uma ONU que não tem ninguém lá, não vai atender, mas já está configurado. Ok? Já está configurado, já deu idle aqui. Então, só para finalizar, para recapitular, você precisa configurar 4 passos. Você precisa configurar VLAN de voz, servidor de voz, criação do número, que você seta o número na sua OLT e, posteriormente, setar o número na sua ONU. Alguma dúvida que ficou, certo? Alguma dúvida que vocês ainda tiverem sobre o assunto, pode chamar aí nos comentários do vídeo, que eu vou estar respondendo aqui para vocês, tá bom? Tá? As telas do ANM e do ANM que são um pouco diferentes. No ANM, do mesmo jeito, você vai criar uma VLAN. Depois da VLAN, você vai criar um serviço de voz. Certo? Depois do serviço de voz aqui, ó, criando comunicação com o SIP. Você vai fazer a criação do ramal, que é você colocar a linha telefônica dentro da OLT. E após isso, você vai setar essa linha telefônica na sua ONU. Ok? Eu vou deixar também na descrição do vídeo os links para esses 2 manuais da própria Fiber Home, para que vocês possam tirar alguma dúvida e
qualquer situação estou à disposição. Meu nome é Manuel Messias e esse foi mais um vídeo de como configurar a VoIP nas OLTs Fiber Home. Obrigado a todos por terem ficado até aqui, por terem assistido esse vídeo até aqui.